Meu Deus. Voltei. Boa noite, de novo. Vou tentar mais uma vez. É, Então, assim, para quem acompanha sabe que é só dar um oi, falar alguma coisa ou entrar ali que eu vou enxergar e já vou adicionar. Convidei hoje o Gisel, além de ser um grande amigo de muitos anos, né? Meu Deus, esse filtro tá muito atrasado. Além de ser um grande amigo de muitos anos, a gente tem conversado sobre um livro muito legal que tem que ele me emprestou, na verdade, né? E a gente tem debatido sobre esse livro. Gente, eu não sei se eu vou conseguir. Tá dando tudo errado aqui. Oi, Paula, me perdoe, tô falhando hoje, né? Perdoa mesmo. Segunda-feira é sempre complicado pra tudo, né? Inclusive pra fazer live, pelo visto. Só tem a Paula ali. E eu não encontro o Gisel de jeito nenhum. Voltando. Tô tentando ali contato, então. Enquanto isso, eu vou contar pra vocês algumas coisas. Uma das coisas é que, pra quem tem cachorro, eu me apavorei, gente. Esse final de semana, na casa da minha mãe, tinha um pitbull na rua, solto, todo sujo de sangue. Não vou fazer comercial. Achei, gente. Não vou fazer comercial de quem que era, porque fica chato, né? E tá horrível esse filtro ali. Parece que eu tomei banho de... Me bronzeei. Por um lado até gostei, né? Parece mais morena. Eu gosto de ser escura. Bom, então voltando à questão do Gese, enquanto ele entra ali. Gese, eu já te mandei o convite. Eu espero que tu entre, né? Gesiel. Convidado. Mandei o convite para ele e tô aguardando ainda. Então, a gente estava falando sobre. A gente está acompanhando um livro, eu e ele. Quer dizer, ele já leu, né? Ele me deu como sugestão. Que fala sobre a vida, sobre a nossa existência, sobre o porquê existir, sobre nossa missão, sobre religião. E muitas coisas me levaram a refletir para minha vida. E tá horrível o filtro de hoje, né? Vocês podem dizer, meu Deus, tá muito feio. Vamos tentar outra coisa aqui. Vamos ver. Cruz, piorou. Assim é legal, né? Assim é bem bacana. Esse aqui melhorou. Ali nesse livro, ele me levou a refletir sobre as questões de doações, sabe? Para quem não sabia, né? O ano passado a gente fez aí doações de cesta básica, a roupa ainda se faz, né? Eu acho que é muito importante quando tu tem alguma coisa que às vezes tu acha que não serve mais para ti, mas serve para milhões de pessoas. Então, essa é uma coisa que eu trago de casa. Minha família é assim, meus pais são assim, minhas irmãs, a gente sempre está na função aí de ajudar o próximo, né? Eu acho que é bem importante. Só que às vezes a gente se sente mal, não digo em ajudar. Agora eu acho que ele vai conseguir entrar. Demorou, mas apareceu. Boa noite. E aí, tá ruim aqui o negócio? Só um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui, porque eu tava com outro celular e começou a dar pane. Aí eu vim para esse aqui, que é o meu velhinho, né? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Não sei se isso aqui aguenta. Deixa eu botar alguma coisa para carregar essa entrega. Eu acho que não vai aguentar. Bom, tá. Se por acaso der pane, eu aviso. Tá. Diga lá o que você Então, quer o falar. cara tem um estúdio, o cara tem um estúdio em casa e não consegue conectar. Não, tá Caraca. meio. São coisas que eu prefiro não comentar nesse momento.
Então, eu estava comentando sobre o livro que a gente que eu comecei a ler, que tu já leu, né? E que eu acho Propósito. sensacional, mas eu estava só mas eu estava só na questão da doação, de quando a gente se doa ou doa as coisas, né? É, uma vez eu ouvi de uma pessoa, eu não me recordo quem, tá? Que me disse o seguinte: quem sabe tu doa para preencher um vazio que existe. E não é por aí, tu tem que pensar que não é doando e tal. Mas não, uma das vezes até que eu e o Alexandre a gente foi fazer uma doação de alimento, quando eu saí da casa da pessoa, que eu não vou citar quem é a pessoa, obviamente, eu saí de lá desesperada, chorando. Na frente eu não chorei, mas depois eu chorei muito, assim, porque não que a gente não tá, né? Não é hipocrisia de dizer que eu não tô acostumada com a pobreza, porque eu venho de uma realidade bem difícil também. Mas é que me senti tão culpada em poder eu ter casa para morar, ter um lugar para dormir, ter o que comer, e às vezes ainda reclamar do que eu tô comendo, sabe? E ter pessoas com uma vulnerabilidade e com uma sensibilidade, pessoas boas, ao contrário do que muitas pessoas falam, tô cansada de ouvir esse negócio do pessoal reclamar falar mal do auxílio emergencial, falar mal do Bolsa Família. Cara, a realidade das pessoas. Nessa casa, por exemplo, que eu estive, provavelmente a pessoa vai olhar o vídeo depois, deve estar trabalhando, mas enfim, essa pessoa, ela não estava trabalhando, é sozinha, uma criança só, e morava de aluguel. Ficou doente, foi para o hospital, foi assaltada, roubaram tudo da casa da pessoa. Ela não tinha nada em casa, não tinha familiar, não tinha ninguém e não tinha condições de trabalhar. Não tinha nenhuma condição. Faxineira e tal, e dependia muito de não ter a pandemia, que, né, começou ano passado e aí assustou todo mundo. Ela chegou a deixar a criança sozinha em casa. Aí quando eu cheguei lá, eu lembro direitinho que eu levei frango de casa, sabe? Que eu tinha na geladeira meu, congelado, eu peguei e levei para ela. E aí chega lá, a pessoa não tinha nem fogão. Depois eu vim para casa pensando, eu dei uma coisa, mas a pessoa não tem condições nem de fazer, sabe? Então, esse tipo de pessoa, quando recebe R$ 80, R$ 90, ou até os 365 agora, auxilia um monte, né? Tá, mas essa é uma questão. A outra questão é a questão de doação. Só que aquilo, eu te falei outro dia, não estava me fazendo bem, sabe? Porque eu estava me Mas sentindo por quê? mal. Só explica por que não tá fazendo bem. Então, não estava me fazendo bem porque na hora que eu ia comer, tô comendo, mas tem muita gente que não tá comendo. Ou se não, assim, conviver com pessoas que não valorizam o que tem, sabe? Não digo na minha casa, não é da minha família que eu estou falando. Estou falando de amigos, de conhecidos, de pessoas que, menosprezam, sabe? Uma realidade que existe no país e que não vem só da pandemia, é uma realidade que vem de muitos anos. Outro dia eu participei, eu não sei quem foi a pessoa abençoada, que me botou numa reunião lá e tinha vários políticos. Tava o Tarso, tava o Rabelo, tinha vários políticos. Esse Rabelo foi ministro até. E uma das coisas mais legais que eu ouvi, que eu nem ia participar, mas aí eles estavam falando sobre pandemia e tal, e crise e pobreza. Uma das coisas mais bacanas que eu ouvi, que o cara falou, que ele falou assim, a crise, a pobreza que está instalada hoje, ela não vem do coronavírus. Ela vem de anos atrás, ela vem acontecendo de uns 4 anos assim para cá, e ela está aumentando, aumentando, aumentando. E junto com ela vem preconceito, vem vários outros fatores que fazem com que a dor fique muito grande. E é verdade, sabe? E é verdade. Porque às vezes tu carrega o papel de ser pobre, de não ter, de pedir esmola, porque daí tem gente que diz, fulano tá pedindo, olha que coisa feia. É humilhante para quem pede. Gente, ninguém faz aquilo ali porque quer, sabe? A gente não tem como, não entra na minha cabeça. Eu já fiz isso de precisar e tal. A gente se sente mal, se sente inútil. Tanto é que eu te comentei também que quando alguém vem me doar alguma coisa, me dá alguma coisa, eu fico, para mim, mas por quê? Eu não sou aleijada, né? Fico com aquela coisa assim, porque tu se sente mal disso.
E aí, tu fazendo doação, por mais que tu esteja doando, tu tem vontade de doar mais, de fazer mais e não conseguir, frustra também, sabe? Frustra. Tem aquele sentimento de culpa e tal. Acho que é isso, né? É, é muito complexo isso. Só que o que me dói hoje é que as pessoas não costumam partilhar, dividir, sabe? E não é só alimento, e não é só roupa. É tudo. É generosidade, é carinho, é respeito, é amor. Uma das coisas que eu comentava um dia com alguém, que olha como é importante, nesse período que a gente vive, tá ligando para alguém. Oi, Camila, falando isso, tudo bom, bebê? Tá ligando para alguém para perguntar, tá bem? Tá tudo bem? Porque às vezes tu vai ligar para a pessoa, tu vai falar com a pessoa já foi, sabe? O que aconteceu? Coronavírus. Meu Deus, mas eu não falava com a pessoa desde. Tu entende? Isso também é falta de carinho, cumplicidade, de amor ao próximo, um conjunto de coisas. E isso estava mexendo demais comigo, porque aí o fato de tu criar um vínculo com pessoas que tu não conhece e tu acaba fazendo doações, que era o caso que eu fazia, ou atendia na questão dúvidas sobre o auxílio emergencial, alguma coisa assim. Participava de um grupo junto e tal. Acaba te tomando tempo daqueles que tu já conhece. E às vezes a pessoa tem comida, tem teto, mas não tem carinho, não tem. Sabe, o índice de pessoas como é que se diz, com depressão é gigante. Já era antes, agora então tá maior ainda. Então eu acho que essa parte da doação, quando tu faz a doação, ela não é só entregar alguma coisa, pelo menos para mim, né? Claro, tem gente que vai lá, bate foto, já tem por trás um porquê, é para voto, é para se sentir bem com a autoestima, é para se sentir poderoso. Eu costumo dizer que existe o tipo de amigo urubu, que tu tá mal e aí ele vai lá e te ajuda para te ver triste e aquilo deixa ele feliz. Eu tô ajudando. Fui lá dar um prato de comida, sabe? Eu costumo chamar esse tipo de amigo de urubu. Amigo de verdade, na minha opinião, é aquele que torce pela tua felicidade e pelo teu progresso, pelo teu sucesso, tu junto ou não, né? Não precisa estar ali toda hora e tal, mas enfim, é isso, né? Quer falar alguma coisa? Senão eu falo sem parar, né? Não, vamos lá, o teu momento é o teu momento, tudo bem, tranquilo, sem problema. Não, é nosso, né? Porque é uma honra, né? A gente tá conversando aí e tá trocando essa ideia, porque essa é a minha ideia de life, né? Ela não tem uma finalidade política, ela tem uma finalidade talvez emocional, né? Tanto para mim, aí outro dia eu conversava com alguém e disse, eu preciso falar, oi mãe, eu preciso conversar, preciso falar, enfim, e a gente está ficando tão longe. E aí tu vai falar com uma pessoa, hoje de manhã falei com o Edenilson, falei com não sei o que, fui falando com a mãe e tal. Aí vai falando com tanta gente que não é todo mundo, e aí são pessoas que não é do mesmo grupo, aquela coisa toda, né? E tu acaba sempre deixando alguém de fora. E aí não tem tempo, aí tem a vida e muita coisa para fazer e tal. Mas dessa forma, a gente vai conversar e vai interagir com outras pessoas, vai saber como é que tá. E é legal que está surgindo bastante retorno também, né? O pessoal não assiste agora, por exemplo, Paty, olha, estou trabalhando, mas tal hora eu saio. Outros, eu quero participar. Não, é só entrar, a casa é sua, né? Então, a ideia não é política, não tem nenhum cunho político. Uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça é que a gente tem que manter também a questão bíblica, sabe? Falar muito, assim, ó, porque só através de Deus se sabe o que é o amor, né? Eu acho que o erro que eu cometi, até que eu comentei antes, que é sobre o Dia das Mães, que eu falei, tem mãe que, né? Não, essa mãe não. Aí eu, puxa vida, mas na Bíblia não fala isso. Na Bíblia fala honrar pai e mãe. Ela não fala assim, se a tua mãe errar, não olha mais na cara dela, não honra ela, né?
eu errei. Então, assim, eu acho a Bíblia, ela é o maior ensinamento que a gente tem para tudo que a gente está vivendo e para a vida inteira, né? E isso não quer dizer que Patrícia, estou indo na igreja, não. E não é isso, tu sabe que eu não vou, né? Ainda. Quero ir. Mas, enfim. E sem contar que é um consolo para o coração da gente, né? Eu não consigo. Eu tenho amigos ateus. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue seguir, sabe? Viver. Porque desde pequena eu pensava assim, ó, Jesus, como é que eu me mexo, sabe? Não tem botão nenhum, não vai pilha em mim. Como é que... Eu pensava, sério, eu era muito doida. Aliás, eu acho que meus filhos herdaram isso de mim. Eu era muito Como é doida, que assim, ficava funciona isso pensando aqui, né? como. Sim, porque normalmente tu liga na luz, bota a pilha, meu filho falou que beleza, que ele puxou, doideira da mãe. E aí não, e não é assim. E aí depois acontece uma morte também, né? Aconteceu uma morte. Aí tu olha assim, mas o que é aquilo ali? O que saiu dali? Por que desengatou um fio, não funcionou mais? Mas como é que é? Porque para mim falar, para mim sentir saudade não tem um lugar no corpo. Para mim sentir amor não tem um lugar, entendeu? E aí tu tem uma alma, tu tem um espírito. Como é que eu sinto a alegria? Nós não somos robô, entende? Então, tudo tem um fundamento ligado a Deus. E aí, por isso que eu acho isso muito importante. Claro que, deixa eu só dar um oi. Oi. Claro que eu acredito sim, além de acreditar em Deus, muito, eu acredito que existe sim a necessidade de uma discussão política. Não fujo disso, né? Não escondo de ninguém nunca, sou esquerdista. Eu acho sim que existe essa necessidade, por quê? Porque a política, como diria o padre Pedrinho Guareschi, que uma hora dessas eu vou chamar ele para estar aqui com nós, a gente vive disso, né? Quem controla a economia, quem controla a educação, a comida que a gente vai ter na mesa, tudo, desde a minha luz, a porcentagem de valor que eu vou gastar na luz são os políticos que definem, né? Então, é importante sim essa discussão. Oi, Naira. Quer entrar, Naira? Eu te convido se tu quiser. Ai, ai, ai. A Naira tá Então, por é aí. claro. A Naira tá. Quer dar um alô pra ela ali? Oi, Naira, tudo Convidei bem? Como é que ela. está você? E o seu Edmundo, como A é que tá? Tá Camila, tranquilo? a Camila também tá. Tu lembra da Camilinha? Camilinha de Farroupilha. Morava lá no bairro São José. Agora ela mora aqui em Caxias. Tá a Hum. Eva também, a minha mãezinha querida, Ana Paula, a Débora. Tem uma galera que é meio fiel, viu? Então, assim, a princípio, a história toda é essa, sabe? A questão política, a questão emocional. Leandro, é você que está aí, e a questão espiritual, né? Que é muito importante. E que são duas coisas que estão brigando no momento, sabe? Então, eu acho também que o Todeschini foi nosso vereador em Porto Alegre muitos anos. Depois ele foi deputado, se eu não me engano, e agora ele trabalha na Ematur, algo assim. Depois eu confirmo Acho com que é ele. Mas Materra. também Emater, ele também está presente. Até outro dia ele me cobrou que ele mandou um oi e eu não dei bola. Então, oi. É, É que você é uma pessoa muito fazida mesmo, ele deve tem que saber disso, entendeu? gente, não, deixa eu te contar. Fofoquinha. Tô eu, essa semana, fui levar o Felipe no médico. Tô eu lá no centro, caminhando, pensando na vida. Aí, quando eu caminho no centro, como eu sou uma pessoa pouco consumista, olhando para tudo que é loja, eu olho para tudo. O que tiver R$ 1, eu entro para ver se eu posso comprar, né? Nada é R$ 1. Então, tem que olhar atentamente. E aí, alguém gritava, desesperada, do outro lado da rua, e eu não vi. Aí, o Felipe, alguém tá chamando, e eu disse, o quê?
não vou entrar na, como é que é o nome? Aquela uma loja de brinquedo que tem no centro, né? Não vou entrar ali. E ele, não é, mãe, a guria tá chamando ali. Eu olhei, tá, eu conheço. Daí o Felipe, tu não vê as pessoas, de óculos eu não enxergo, não, com óculos eu já não enxergo. Fico pior, se eu tiver que caminhar na rua, andar, eu não enxergo nada. E sem ele, que eu tava sem, e de máscara, eu não sei tu, mas eu de máscara fico surda, cega, muda, não sei nem me mexer. É muito estranho, é como se ela te limitasse, né? Eu não tenho esse privilégio porque eu tenho que dar aula de máscara, então é presencialmente. Se eu ficar surdo, cego e mudo dando aula, eu perco meu emprego. Então não dá para ser assim, entendeu? Eu não tenho esse privilégio. Me fala um pouco como que está sendo isso de dar aula agora nesse período aí. Está sendo diferente, Patrícia, diferente, mas eu vou te dizer assim, ó. Foi o que eu falei para os meus alunos, tá? De mim e acredito que dos meus colegas também, mas eu não falo por eles, né? É uma sensação. Uhum. São dois sentimentos, tá? O primeiro sentimento é o sentimento de preocupação, mas uma preocupação sem intenção. Não estou assim tensionado com isso. Sim. Preocupação porque a gente não está vacinado, a gente, nossos professores, adultos, enfim, e até porque Não tem nem previsão os disso, jovens né? não tem, não tem. Incrível é que os militares estão na fila, assim, logo em seguidinha. Mas, enfim, nada contra os militares, só que eu entendo que nesse momento quem está mais em contato com as pessoas, né, são os professores, os médicos, esses caras assim, entendeu? A polícia, Sim. né? Essas coisas. Mas, o que a gente pode fazer, né? Então, a minha preocupação nesse contexto é o nosso contato diário inevitável com aproximadamente, eu acho que por turno eu devo cruzar aí com umas 40 pessoas, 50 pessoas, cruzando e vivendo, convivendo no mesmo espaço, né? Cada turma a gente está aí com em torno de 6, 7 alunos, é pouca gente, né? Porque tu tem três grupos, tá? Opa, três grupos. O primeiro grupo é o grupo Sim. A, que começou na semana que passou, o grupo B é o dessa semana, é alternado, né? E o terceiro grupo é o grupo daqueles cujos pais decidiram que não iam mandar os filhos para a escola. Então, se você somar isso, ela dá uns 30, uns 20 e poucos. As turmas não estão cheias, né? Então dá para a gente manter a distância. Mas é inevitável, Patrícia. Quem é Sim. educador sabe que a proximidade acontece, às vezes, né? É uma questão quase de natureza, né, professoral, assim. Você chega perto, a gente tem que evitar. A gente está no mesmo ambiente, daqui a pouco você toca alguma coisa. Eu não sei exatamente todas as possibilidades de contágio do vírus, assim, né, na ponta da língua. Eu sei que, pô, é sobretudo via aérea, né, e pelas vias aéreas, entendeu? Uhum. Pelo ar e pelas vias aéreas. Então, esse é um sentimento mais dentro do contexto. O outro sentimento é de uma alegria imensa de voltar ao meu palco de atuação. Né? O artista de teatro é o palco, né? O ator de Sim. televisão é a televisão, o caso do filme o músico é o palco, é o microfone, é o instrumento, e o professor é a sala de aula. É lá que a gente se sente gente, Verdade. efetivamente. Então, por um lado é bom, eu gosto da sala de aula, eu gosto da resenha da sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda está com limitações até a gente adaptar. É uma questão de adaptação também, né? Os estudantes estão também meio travados. Eles demonstram felicidade, contentamento e gratidão por estarem de volta. Eles demonstram isso. Eu tenho feito um trabalho nessas primeiras semanas aí de resgate dessa relação e de resgate histórico disso. Ou seja, como é que você vivenciou esses momentos e o que você aprendeu com o distanciamento em relação à escola? E o impressionante, Patrícia, ou não, né? Enfim, é que todos eles invariavelmente demonstram uma enorme gratidão por estar de volta e, sobretudo, demonstram ter aprendido que a escola é muito importante. A escola presença, a escola contato, a escola Eu também. sinestesia, sabe? A escola auditivo, visual, aquela coisa, aquele furdunço todo. Esses dias uma aluna disse assim, até do xingão do professor eu estava com saudade, porque isso significava aquela dinâmica, aquela vida toda. Então, Deixa eles só, me trouxeram muito isso. deixa eu só te fazer um Pode falar. parêntese.
Na última eleição, e agora vou ter que falar sobre isso, me obrigo, né? Na última eleição para presidente, uma das propagandas, uma dos carros-chefes, era destruir a questão da escola, não destruir, mas construir algo novo, que era a escola à distância, que é uma das coisas que acontecem em alguns países do mundo, onde as crianças são alfabetizadas em casa, né? Eu lembro direitinho disso, porque eu fiquei pensando, por um lado, né, mas por outro, fiquei naquela, sabe quando tu fica assim meio que balançando, mas hoje eu tenho certeza que nada melhor do que a criança na escola, né? Porque Olha só, eu, Patrícia, eu, eu não consigo educar em casa, não adianta, sem contar a questão do convívio social, né? Não sei. eu penso o seguinte, penso, tá? Não é fato, não é informação, é um pensamento, é uma sensação diante da realidade que tem se desenrolado. Primeiro, a ideia de uma educação à distância, ela vinha, sobretudo, me parece, assim, até onde eu posso estar errado, do ministro da Economia. Até porque ele tem uma ligação com essa área, ele é investidor ou alguma coisa do gênero em instituições educacionais, e ele tinha um baita interesse em desenvolver esse projeto. Acredito eu, isso é até certo ponto um achismo, por interesses próprios. Essa coisa não foi muito adiante, você não ouviu falar mais nisso, mas não pense que isso morreu, isso continua na baila, entendeu? Entendo que não vinga no Brasil nesse momento, e eu entendo que eles entenderam isso, porque uma coisa é você estender EAD para quem é universitário. Tá? Universitário é outra E mesmo história. assim, Mesmo é difícil Oi? igual. É difícil igual. É difícil Não, tá, igual. é difícil. Mas aí que o universitário, o que eu quero, onde eu quero chegar, não é nem a questão da condição econômica, é a questão da autonomia. O universitário se vê obrigado em algum momento, se ele quer chegar ao final do seu curso, a dar um jeito. Então ele vai buscar essa autonomia. Se ele tiver que estudar à distância, vai ter que ser, e pontos for essa a opção. Mesmo assim, eu sei que poucos Sim. gostam disso. Mas alunos de ensino fundamental e ensino médio não têm maturidade ainda, não têm cultura EAD, não têm autonomia, né? Alunos de escola pública, eu estou falando. Escola particular é outra situação. E mesmo assim, os relatos que eu tenho de professores de escola particular é que não vingou legal. Não foi uma coisa positiva. Os alunos ficavam escondidos atrás das bolinhas dele, como ficavam atrás das nossas, né? E o professor falando, sei lá para quem. Então a gente não tem uma cultura, Patrícia, esse é um ponto. Um desenvolvimento dessa ideia a ponto disso poder ser implantado assim, de sopetão. Por outro lado, eu entendo que, e de novo, Patrícia, não é conhecimento nem informação, é uma presunção, tá? Sim. Diante da situação da educação no Brasil, não sei se você sabe, mas a gente tem um teto de investimento que vai durar uns 20 anos. Foi uma PEC aprovada alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás. A gente foi para a rua até, várias categorias sociais, que congelou os investimentos em educação e saúde, né? Até Uhum. o teto da inflação. Ou seja, você não coloca mais dinheiro, né, nas previsões orçamentárias para cada ano. Você apenas atualiza isso, desinflaciona. O que significa isso? Primeiro, que não há uma intenção dessa elite que trabalha, né, comandando a economia do Brasil em realmente investir em ensino público como tem que ser. Segundo, se não há intenção, a intenção me parece não clara, mas possível, de aos poucos fazer como se faz com a saúde pública, desmontar, desmoralizar, desmoraliza os profissionais, desmoraliza o sistema, Sim. desmoraliza a estrutura. Para que isso, Patrícia? Para chegar com a solução, né? Porque isso é uma máxima. Você cria o problema, você debate o problema e você apresenta a solução. A solução é a Sim. privatização de todo o serviço, inclusive educacional. E aí, o que vai acontecer? Com o ensino público vai desaparecer? Não, não vai desaparecer. A opção do ensino público, quem sabe, será se adequar a uma nova realidade. Qual poderá ser essa nova realidade, com um custo muito menor, né? Mas com a livre acessibilidade, né, da galera?
é o ensino à distância. Mas isso é um raciocínio meu, eu não ouvi de ninguém isso. É uma construção que eu estou fazendo que pode ser ridícula, pode ser fora da realidade. Mas eu digo, Lógica tem, né? Mas é muito complexo isso, né? Mas lógica tem, com certeza tem lógica, né? E tá caminhando para um. Eu me pergunto, às vezes, para onde caminha, porque assim, nesses 2 últimos anos, a os profissionais da educação, não digo só da educação, mas que fazem parte, não só professores, mas que fazem parte de todo o ciclo, eles tiveram que se reinventar de uma forma, assim, porque eu fico imaginando, eu comecei geografia, né, já te comentei isso, fico imaginando eu nesse lugar, assim, cara, eu não ia conseguir, porque tu vai ter que, olha todo o movimento que é feito, sabe, eu não sei, bom, a gente trabalha com a mesma escola, digamos assim, mas trabalha no sentido de que meus filhos fazem aula na mesma escola que tu leciona. Eu fico impressionada a agilidade, a rapidez de resposta, de retorno e de trabalhos, entende? Então eu fico pensando, um professor, para ele sobreviver bem hoje, bem não, porque não sobrevive bem, né? Para ele sobreviver, se manter, ele tem que dar aula em mais de uma escola, né? E para ele manter todo esse ciclo ali de serviço, cara, tem que correr muito atrás. Então o professor ele teve que se reinventar, e aí tem toda aquela a informática, que eu acho que é o único lado bom que teve da pandemia foi a questão da tecnologia, porque a gente se obrigou a descobrir meios novos, né? Seja bancário, seja para se comunicar, para visitar, a gente não vai mais na casa, mas dá para caminhar com o celular e mostrar a casa, enfim. Mas eu fico impressionada, assim, eu não teria todo esse desenvolver aí que tem os professores, sabe? Assim como eu não sei como eu reagiria, porque eu fico pensando nos adolescentes, aí eu até estava curiosa em te perguntar a reação deles, assim, se reencontrar depois de 1 ano e pouco, né? Imagina, eu tinha minha turminha lá de as meninas muito loucas, né? Os guris dando soco, chute, aquelas brincadeiras bobas que a gente tem na escola. Como fica tudo isso no meio, sabe? Brasileiro tem muito isso de abraçar, de estar junto, né? E aí a gente, apesar que em Caxias eles nem perceberam que não precisava mais abraçar, que o pessoal não abraça muito aqui mesmo. Tô brincando. Então. Que maldade, Patrícia. Eu tive que fazer, né? Eles nem perceberam que a gente está em isolamento, alguns, né? Aqui na minha rua, por exemplo, o pessoal quase nem notou que o pessoal está isolado. É bem complexo. Então, mas é uma verdade, é uma realidade, né? Isso é mais nossa de Porto Alegre, apesar que eu não nasci em Porto Alegre, mas me criei, né? Mas assim, é muito, muito complexo. E como mãe, pior ainda, porque eu fico me perguntando como vai ser a reação do meu filho quando ele voltar para a escola. E aí, quando eu fui levar um dos guris à escola, eu observei isso. O primeiro dia estava meio tenso, assim, os pais ali meio que longe um do outro, as crianças de máscara, fora da escada. E quando chega na rua ali ou no pátio, na hora da saída, eles já se abraçam, vai lá em casa e não sei o quê. Só que muitos pais vêm, vamos supor que nem eu vi um caso. A pessoa vem de uma farmácia, com a roupa da farmácia, veio do serviço, para buscar o filho na escola. E aí já abraça o filho abraça fulano. Então, tem todo um ciclo que pode estar acontecendo nos próximos dias que eu estou ficando apavorada. Hoje de manhã eu falava para o Felipe, tu precisa voltar para a escola, porque em casa tu não está rendendo. E aí, claro, ele não foi ainda, porque ele tem a dificuldade para, né, caminhar, enfim. Mas assim, ele não está rendendo. O Victor, ele ficou todo esse período sem ir na escola, mesmo eu tentando ajudar ele em casa, eu não consegui atingir o objetivo, né? E ele foi 2 dias na escola, ele voltou lá, parecia um gênio. Parecia, eu ficava olhando, meu Deus, essa criança é minha? Foi a mesma criança que eu mandei? Claro, aprendeu outras coisas, né? Outras coisas. O Victor aí acompanhou nós na política o tempo todo, então ele é um cara muito antenado. Hoje eles me perguntaram o que nós vamos fazer com as máscaras depois que acabar o coronavírus. Aí o outro já respondeu, não, o coronavírus não vai acabar, a gente vai ter que aprender a conviver com ele.
que nem outras doenças, como cachumba. Eu fiquei, essas crianças são minhas, porque eles têm esse debate político muito grande dentro de casa, sem essa observação entre eles, assim, eles conversam muito. Eu sugiro que Pode eles falar. guardem essas máscaras, porque daqui a uns 10 anos essas máscaras vão valer uma fortuna, porque elas são fontes históricas presentes no momento, entendeu? Alguém usou essas máscaras. Pati, olha só, isso não é para mim, eu não vou viver para ver isso. Mas daqui a uns 50 anos, a galera que viveu esse momento já vai estar mais velha, assim, né? Terceira idade, vai ter muita história para Mas eu contar. tenho Tu imagina 16. Imagina o seguinte, ó, em 1919, 18, 19, a gente teve aqui no Brasil uma extensão da epidemia da gripe espanhola, Da... uma pandemia, Sim, enfim. E a gripe espanhola atingiu violentamente o Brasil, né? O Rio de Janeiro tem muitos relatos, eu andei lendo sobre isso. sim. Imagina agora uma criança que na época tivesse uns 10 anos, ou seja, nasceu em 1910, 1909, hoje teria 111 anos, né? Mas essa senhora, esse senhor, essa senhora, ainda lúcido, embora com dificuldades de locomoção, mas e entrasse num ambiente, né, com jovens e ficasse um pouquinho ali, daqui a pouco dissesse: vocês não sabem o que foi a pandemia de 1919 no Brasil. Imagina o que isso causaria, Patrícia? Hoje eu falei com meus alunos, imagina uma senhora entrar aqui e dizer, eu vivi isso. É claro que o silêncio ia pairar, as pessoas iam se virar para essa senhora e iam querer saber dela como é que foi aquele momento. Uma testemunha ocular da história. Então, nós somos, Patrícia, eu, você, teus filhos, enfim, todo mundo que está vivendo esse momento, nós temos um fato histórico nas mãos que é singular na história da humanidade. Por quê? Verdade. Porque o que a gente conhece de epidemia, a gente conhece localizado em alguns espaços geográficos, porque não se conhecia o mundo, por exemplo, no século XIII, XIV, quando a epidemia como é que é, da peste bubônica aconteceu. O que a gente sabe é que matou 40% dos europeus. A gente não sabe quando aconteceu a mesma epidemia no século XVII, na Inglaterra, em Londres, matou gente pra caramba. Mas qual foi a extensão disso? Aí depois você tem, mais tarde, outras epidemias que foram se estendendo. Agora, essa pandemia, num momento da história em que o homem já foi à Lua, o ser humano já tem conhecimentos tecnológicos nunca pensados na história, acontecer algo assim e a gente ficar à mercê de um bichinho, né, de uma criaturinha que você não consegue enxergar e mais ainda, mais inteligente que a gente, porque os caras estão criando a vacina agora e ela está se mutando e não se sabe se vai dar certo a tal da vacina. Então, tem Verdade. N aspectos, Patrícia, para a gente pensar nesse momento. Nós somos testemunhas oculares de uma história. Mas tem uma outra coisa que eu quero levantar com você, já que você começou e abriu a tua fala, falando de uma questão vinculada ao espiritual, olha só que Sim. interessante. É tanta gente arrogante nesse momento, de tudo quanto é lado. Eu não vou aqui nem necessariamente partidarizar ou ideologizar a coisa, mas é tanta gente arrogante, tanta gente debatendo, botando o dedo no nariz, querendo ter razão, sabe? Querendo se mostrar muito forte, muito superior, muito autoridade. Eu vou te dizer uma coisa. A coisinha mais forte que eu vejo nesse planeta nesse momento, mais forte, falando em nível terreno, é o tal do coronavírus. Entra onde quer, mata quem quer, sabe? Possui quem quer, Sim. brinca com os médicos, com os cientistas, com todos nós. Tá rindo da gente, se é que eu posso dizer isso. A outra coisa mais forte que isso, só a outra coisa mais forte que isso, é a fé. A fé, porque ela Verdade. transcende isso. Tem uma fala de Paulo, não vou pregar, mas só para a gente poder entender o que eu quero dizer. Tem uma fala de Sim. Paulo, São Paulo, que é a seguinte: em dado momento ele diz assim, porque as pessoas entendam a dimensão da fé dele. Ele diz assim: para mim, Paulo, viver é por Cristo,
Mas morrer é lucro. Porque Paulo entendia que, cara, eu quero estar com Cristo. Se eu não posso estar com Cristo, então eu vou fazer tudo o que de alguma forma representa ser ele aqui na Terra. Mas se eu morrer, todo lucro. Porque eu vou ficar com ele, não vou ter trabalho, só vou viver de boa, sabe? Então, a fé nos leva não a nos tornar resignados com a morte, que vem a morte. Não é isso. É entender que nós temos um limite para a nossa inteligência, para a nossa capacidade, para a nossa força e para a nossa arrogância e prepotência. O limite é exatamente as forças que são muito mais capazes que nós e que nós desconhecemos por completo. Diria nós, a grande maioria da população mundial. Quem conhece o coronavírus é biólogo, é cientista, mas isso é uma parcela ínfima da população. A maior parte Não conhece transita totalmente, né? Hã? E não Oi? conhece totalmente, né? Não Não conhece conhece totalmente. totalmente também. É. Então, tem mais Não, isso. só para. Ainda que nós... Pode falar. Ah, não. É a tua vez, eu falei bastante. Duas coisas que eu ia falar. Uma é que eu tive uma professora na quinta série, ela tá no meu Face, é Rebeca o nome dela. E ela é professora de matemática. Pensa, uma das matérias que eu não sei ler. Realmente não entra no meu cérebro. Mas eu sei a fórmula de Bhaskara até hoje. Eu acho que todo mundo daquela turma, que depois o pessoal pode até confirmar, aprendeu. Ela tinha o número no braço que ela era judia, ela veio para o Brasil, ela participou da guerra lá, enfim, foi para o campo de concentração, toda aquela coisa. Então, quando ela mostrou para nós que ela tinha aquele número no braço, esses dias eu estava falando com ela ainda vive, né? Graças a Deus. Aquilo fez com que a gente tivesse um respeito muito amplo pela matemática e eu soubesse até hoje a tabela, a soma, como se faz o código Bhaskara. Mas, enfim, relatando sobre o que tu falaste antes do nós fazer parte da história do Covid, né? Que amanhã depois a gente vai contar para os netos, bisnetos aí, enfim. E a outra coisa, falando sobre espiritualidade e falando sobre generosidade, sobre bondade, sobre amor, eu estava conversando com a minha mãe ontem ou ontem, agora não me recordo, e a gente falava sobre a questão do plano de saúde, do SUS, né? E aí eu citei uma coisa que eu acompanhei e que eu comento com todo mundo. Eu acompanho bastante, assim, coisas aleatórias. E eu acompanhei o Yudi, aquele que fazia o Bom Dia e Companhia. O pai e a mãe dele tiveram coronavírus, né? E ele internou o pai dele no particular, depois não conseguiu, o dinheiro, as condições financeiras não permitiram. Ele tinha condições, mas não tinha lugar. E aí a mãe dele foi para o SUS. A mãe dele sobreviveu, isso não quer dizer que tenha sido pelo SUS ou não, né? E o pai não. Mas o SUS hoje, ele é o que mais ampara, ele tem uma preparação maior para atender as pessoas, né? E aí tu vê muitas pessoas falando, eu não me preocupo porque eu tenho plano de saúde, foi mais ou menos isso né, que era a história que eu conversava com a mãe. Eu tenho plano de saúde, com meu plano de saúde, não sei o quê. Não, o plano de saúde não está valendo nada. Nada está valendo nada. O que está valendo ali é o Covid. A gente tem que se cuidar todos os dias, toda hora, todo minuto, e a gente não sabe como ao certo como é que isso anda, né? Quando eu peguei, como eu te falei já e comento com todo mundo, a minha maior preocupação era ter passado para vocês, para ti e para a Andréia, porque eu fiquei pensando, puxa vida, eu estive com eles tal dia, agora eu tô com Covid, como é que eu vou falar, né, e tal. Então, a minha preocupação sempre e a minha irmã também fala isso, passar para o outro, né? Tu pegar e tu ver a pessoa ali que tu gosta, passando mal de uma coisa que tu talvez tenha transmitido. Então, é muito complexo isso. Isso torna a gente muito impotente. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, né, a gente ainda vê arrogância nas pessoas, a falta de amor, a falta de respeito, a falta de carinho, que tá assim de uma forma, eu acho, e aí agora tu pode brigar comigo, que isso também vem
de toda uma coisa construída de ódio, sabe? De vingança. Tem gente que fala olho por olho, dente por dente, então que se rale o vizinho. Aí tem outros, tem umas teorias que dizem que o coronavírus veio para mostrar que tu tem que viver só. Não, não é isso. Tu tem que te amar para poder amar o outro. Eu vejo dessa forma. Eu tenho que estar bem para mim cuidar do outro. Eu tenho que cuidar de mim para poder receber a outra pessoa que também cuidou dela e aí a gente viver tranquilo, sem problema nenhum. Então, assim, tá muito confuso na cabeça das pessoas essas questões aí. Elas não estão se respeitando o outro e se respeitando. Isso é falta, sim, de espiritualidade. Isso é falta, sim, de amor, sabe? É muito complexo. Mas é bom, por um lado, que a gente leva a refletir também. Eu sinto que as pessoas estão, ao mesmo tempo que existe uma grande gama aí de gente que não está nem aí, que se rale, ou que, bem feito, ou não sei o quê, sabe? Ao mesmo tempo tem as pessoas que estão refletindo. E é por isso que a gente tem que insistir em falar sobre o assunto, em falar sobre Deus, em falar sobre amor, em falar sobre fé, em falar, sim, sobre política, porque a gente passa, sim, por uma crise mundial, mas muitas coisas poderiam ser diferentes se a gente tivesse uma estrutura melhor política. Então, são coisas que a gente não pode se calar. Eu acho que o momento certo é agora, porque a gente tem as ferramentas, que é a internet. A gente não paga para ficar falando, para levar essa informação, né? E aí a pessoa pega a informação e faz dela o que achar melhor. Eu não sei se estou certa ou se estou errada, mas eu estou tentando, né? Você sabe que tem dois perigos em alguém que diz que não gosta de política, tá? Um perigo é essa pessoa estar mentindo e ao dizer que não gosta de política, ela tem uma intenção muito clara de te levar a pensar que política não é importante, porque de repente isso, para as intenções delas, intenções ideológicas, ou sei lá quais que forem, é interessante que ela desvirtue o maior número de pessoas possível, que depois ela entra com, né, uma proposta de solução para isso. O outro perigo é, ao negar a política, a gente não entender que a nossa vida é política. Eu trabalho muito isso, Patrícia, muito esse conceito. Aliás, estou trabalhando ele. Política. Se você entrar no Google e colocar política, vai te dar uma série de definições. Uma forma simples da gente entender o que é política, Patrícia. Eu creio que você já sabe disso, a Nária também, a Dayana também. Aliás, a Dayana melhor para você. É o seguinte, ó. Política nada mais é do que o modo, a forma com a qual você e eu e todas as pessoas lidam com algumas situações. E aí, quando juntamos eu e você e pensamos em buscar uma solução para algo, nós vamos buscar essa solução do nosso jeito, impregnados que estamos de algum viés de pensamento, algum viés ideológico, algum viés partidário, seja que for, direita, esquerda, centro, isento, sei lá o quê. Mas é impossível eu ou você ou qualquer ser humano adulto e que trabalhe, que tenha interação com alguém, não ter um posicionamento político. O fato de você negar a política é um posicionamento político, porque você está dando um jeito de se livrar de algo que você não entende e, por não entender, não gosta. Então, o grande perigo é a alienação intencional por parte daqueles que fazem questão de desmoralizar a política. E aqui eu não vou isentar os políticos, não. Os políticos têm grande responsabilidade nisso. Mas a política é quase que inerente ao ser humano. Tá? Você tem uma forma de dirigir sua casa. Eu tenho outra forma. Ou parecida. Não sei. Mas a maneira como nós nos comportamos, Patrícia, está impregnado de política. Porque é cultural. A gente constrói ao longo da vida um comportamento. Esse comportamento tem seus ganhos. A gente, às vezes, quer estender isso a outras pessoas.
Não sei se aconteceu com você, mas aconteceu comigo de ir à casa de alguém, visitar, enfim, não na tua necessariamente, mas ir em algum momento e observar coisas que eu disse assim, lá em casa isso não se cria, ou não faria desse jeito. Isso é um Sim. posicionamento micropolítico. Por quê? Porque eu estou dizendo que a solução não é daquele jeito, é do meu jeito. Então, se eu tivesse que debater como vamos organizar a tua casa, o que eu diria? Não, só um pouquinho. A solução é por aqui. O que você diria? Não, não, aqui em casa se faz assim. Nós íamos discutir para que você ou eu, de alguma forma ou de outra, implantasse ou encaminhasse uma solução que contemplasse o que nós pensamos ser o melhor. Isso é política. Sim. E na micropolítica nós temos mais brigas que na macro. Só que na macro ela aparece para todo mundo. Agora, quando você e o Alexandre em casa tem que discutir sobre alguma coisa e como as coisas vão se encaminhar, vocês estão debatendo, brigando, se confrontando, sei lá, decidindo o que fazer numa situação. E é assim que acontece. Então, não tem como Verdade. fugir da política. Você pode fugir dos partidos políticos, você pode fugir da eleição, você pode fugir do debate partidário, tudo certo. Porque às vezes, aí eu tenho uma outra questão para te colocar, que essa sim você vai querer bater em mim, quem sabe? Você, a Ai, meu Naira, Deus. se estiver escutando, ou qualquer A outro. Naira tá. Eu Uhum. eu tenho como posição hoje, pessoal, hoje, por que eu digo hoje? Porque eu não sou absoluto e não tem verdade absoluta, a não ser a verdade que nós vamos morrer um dia. E até essa é discutível, né? Vamos morrer mesmo, vamos se dissipar, vamos para outra vida, vamos voltar, enfim. Mas a absolutização de qualquer coisa é doentia. Mas neste momento, devido ao quadro cenário que a gente está vivendo, eu adotei uma posição de que a única militância que me serve é a militância da verdade. E como eu sou cristão, assumidamente cristão, a única militância além da verdade, que não é além, para dentro dela, que me serve, é por aí, Naira, também. Mas às vezes pode não ser alienação, Naira. Às vezes pode ser intencional, tá? Intencional. A Eu não desconstrução... tô, Hã? não tô vendo. Ai, não tô vendo, não sei por Ela quê. colocou deixa eu terminar aqui. Então vamos lá. Eu coloquei Tá. esses tempos no Instagram uma postagem que era assim, ó, toda a militância. Não foi assim, não foi, eu não gosto de ser grosseiro. Mesmo quando eu quero falar alguma coisa grosseira, eu tento dar uma polida. É raro você me ver ser grosseiro, né, com as falas. Mas eu coloquei algo mais ou menos assim. Toda militância tende a ser burra. Porque Oh. não não tem, Patrícia, como você se manter militante. E a palavra militante vem da palavra militar. E militar existe para o combate. Não tem como você ir para o combate ponderando alguma coisa. Tipo assim, o teu opositor diz assim, mas o fulano de tal, né, não sei o que, tá, você é mesmo. Eu nunca pensei nisso. Então você não é militante, porque militante tem que desconsiderar o que é contraditório e assumir e vestir a casaca que lhe serve, que é da causa, do candidato, do partido que você está defendendo. Então, em dado momento, seja Sim. de esquerda ou de direita, tá? Seja de que lado for, seja cristão, não cristão, ateu, não adianta. Se você for militante, apenas militante, você vai ter que assumir uma burrice ou vai ter que botar o chapéu mesmo, não querendo que aquilo seja uma verdade, mas entendendo. E você sabe, Patrícia, que política partidária é isso. Às vezes você tem que engolir um sapo de perna aberta que para entrar tem que empurrar pelo meio. Por quê? Porque você sabe que aquilo não... Patrícia, eu participei de uma eleição dentro, no núcleo da eleição, sendo candidato. E naquele momento, vou te contar houve Me recordo. uma falcatrua que, sabe, do nosso lado, que eu digo, não posso estar participando disso, não me serve isso. Né? Encomendar a pesquisa, pelo amor de Deus, entendeu? Eu não seguir na tentativa, eu poderia hoje ser vereador e tal, porque é uma questão de você seguir, sabe? Você se junta É. aos políticos, vai seguindo, faz uma carreirinha, daqui a pouco você já está lá. Só que eu não podia, sabe por quê, Patrícia? Eu sou muito fraco de estômago, para
conviver constantemente com mentira, com invenção, com... tem um jogo de cintura que eu não tenho, que daqui a pouco aceitar algumas barbaridades para que depois aceitem as minhas. Isso é política institucional, parlamentar. Não me serve. Verdade. Entendeu? Não me serve. Então, eu não sou militante hoje, mesmo de lado nenhum, mas é óbvio que eu tenho lado, né? Ou pelo menos eu não tenho outro lado. Quem me conhece sabe que lado eu sou. Mas tem detalhe, eu não vou ficar defendendo coisas, eu não vou ficar levantando bandeiras, eu não posso levantar a bandeira de um ou de outro quando eu não conheço a situação e é um vício de historiador. Eu só consigo falar, Patrícia, daquilo que eu sei. Minimamente eu sei. Né? Então, não dá para eu ficar levantando uma bandeira quando eu entendo que tem rachaduras ali. É claro que a Naya pode dizer assim, ó, mas A Mayra não tem que quer olhar para o entrar, lado né? Tá melhor. louco. Tem que olhar daqui a pouco para aquilo que é melhor, para aquilo que é mais. É claro, mas tem coisas que não dá, cara, não dá. É da minha personalidade isso. Eu não sou isentão, eu não sou coluna do meio, entendeu? Eu não fico, não é isso. Mas e tem um lado que eu acho que jamais eu iria. Tem um lado destro que eu jamais iria. Não tem como. Mas ao mesmo tempo, não me serve. E aí entra também, desculpa, eu estou me alongando, mas entra um outro aspecto. Quando você diz assim, sim, eu acredito que falta espiritualidade, falta Deus, quando as pessoas não conseguem trabalhar de uma forma menos mesquinha, menos egoísta, menos arrogante. Eu vou te dizer uma coisa, Patrícia. Por que eu sou militante do amor e da verdade? Porque, para mim, o amor e a verdade estão muito atrelados ao Evangelho de Jesus. Né? Eu não conheço um cara que tenha dado tamanho, tenha entregue a vida de tamanha forma, de tamanha maneira, como Jesus. A gente tem alguns heróis que fizeram isso ao longo da história, mas como Jesus, considerando que ele é um personagem histórico, porque alguns não o consideram, mas e que, além disso, pensa bem, a mensagem dele está em pé, intacta, inquebrável. A mensagem de Cristo ninguém bate. As pessoas batem no próprio Cristo, as pessoas batem na Bíblia, as pessoas batem na igreja, as pessoas batem nos pastores, nos padres, nos clérigos, mas eu não vejo ninguém batendo na mensagem de Cristo. E se eu vejo alguém batendo, a pessoa não tem eco. Porque não tem o que tu negar. Não existe. O que ele traz para aquela época já era novo. Continua novo para hoje. Tem uma passagem em Verdade, sempre Romanos atual. 12. O capítulo de Romanos 12 traz algumas coisas, não literalmente, não vou falar isso porque eu não gosto de falar literalmente, mas traz assim, ó. Cristo te dizendo, Patrícia, se por acaso alguém te ofender, não revida. Ora para essa pessoa. Sabe, se por acaso alguém fizer alguma coisa, não te vinga. Deixa comigo isso. Supera isso. Além do mais, Patrícia, olha para as pessoas que estão à tua volta e as considera mais que tu. Sempre olha para elas como pessoas que têm um valor imenso, independente do quanto você acha que você tem valor. A Glauciane quer saber qual é o tema da live. Eu acho que a gente se desviou um pouquinho. Oi, Glauci. A gente tá o Gese, só para atualizar, é minha prima, tá lá em Santa Catarina, linda, maravilhosa. Um dia eu vou morar lá também. O Gese é professor de história, é um grande amigo. Esteve na política, a Glauci também é do mesmo lado nosso. E a gente começou falando sobre doações, enfim, atividades sociais ou não. E agora a gente está falando um meado de política com... Enfim, tá tudo misturado. Mas só para mim falar uma coisinha que eu observei, assim, esse ano, o ano passado, do ano passado para cá, quer dizer, das últimas eleições, voltando a falar de política igual, das últimas eleições, teve a questão da arminha lá, né? Eu sou extremamente contra a arma. Eu acho que foi criado assim, quem tem arma ou é bandido ou é polícia. Eu carrego isso comigo, mamãe ensinou lá e é o que eu acredito.
Mas, né, muita gente acha que não, tudo bem. Só que aí o cara, aquele símbolo da arminha, aí gerou uma questão de vingança. Aí eu, embora não seja envolvida com drogas que deixam a pessoa mais calma, eu sou muito da paz, assim, embora seja barraqueira, né? Eu sou explosiva. Eu briguei outro dia no circo, outro dia não, faz tempo que não tem mais circo, eu briguei por causa de 5 pila na fila. Gritei, fiz um escândalo, sou bem barraqueira. Mas 5 pila não, mas eles iam me cobrar demais. Imagina uma família inteira, cada um paga. Ia dar 10 pila a mais para cada um. Imagina, não. Aí, bom, enfim, tá em mim isso. Só que eu não sou de brigar, de ofender, de querer matar alguém, né? E aí a gente tem escutado isso o tempo todo. E é uma das coisas que me fez opa, peraí, meu papel, qual que é, né? Porque começou a existir isso de todos os lados. Pessoal que é de um partido ou de outro, ou do centrão, enfim, tomara que se rale, tomara que morra. Aí fulano pegou bem feito que pegou. Eu mesmo, quando eu peguei, tenho certeza absoluta que muita gente disse, bem feito, pegou, olha aí. Ou tem gente que diz assim, viu como não foi nada demais? Eu já ouvi isso. Viu como não foi nada demais? Pegou e tá bem. Quer dizer, eu peguei, eu não fiquei bem quando eu peguei Covid. Quase morri. E aí a política criou isso, sabe? E aí eu tava na militância, digamos assim, e fiquei pensando, cara, eu não posso falar mal, desejar o mal para alguém que não tá do mesmo lado que eu, porque eu acho que a pessoa tá errada. Se eu tô fazendo isso, eu tô ficando igual a quem eu luto contra, entendeu? Então, isso também realmente mexeu demais com a minha cabeça, assim. Fiquei pensando, cara, se eu não desejo para o outro, eu não faço, que façam para mim, eu não faço para o outro, né? Isso é uma regrinha básica de convivência para a gente dormir tranquilo e para fazer o bem. Então, eu fiquei pensando assim, na real tá todo mundo meio perdido, né? Porque se tu tá desejando a mesma coisa que o outro e acha que o outro tá errado, tu é errado também, né? É lógica, né? Então, essa é uma das questões, eu acho, da política partidária hoje no nosso país. E aí é muito complexo. Mas, sim, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Discutimos isso em casa também outro dia, e aí a minha irmã, minha mãe comentaram assim, mas tu entra lá que tu te corrompe, como é que fala? Corrompe, se corrompe. Eu não sei, eu trabalhei, todo mundo sabe, trabalhei há alguns anos na Câmara, e venho de uma história de pastoral, venho de uma história que envolve muita gente que hoje, Maria do Rosário andou com nós, enfim, várias figuras aí, né, acompanharam, tem uma trajetória legal de um monte de políticos que hoje continuam políticos, alguns que saíram de esquerda e foram para a direita, né, que não entendi até hoje, porque a gente trabalha com a ideia de ideologia, eu trabalho com a ideia de ideologia, que é uma coisa que ninguém mais sabe o que é. As pessoas não sabem. Eu sou daqui porque fulano é daqui. Eu sou dali porque fulano... Eu sou contra, que nem aconteceu agora na última eleição aqui em Caxias, vou te dar um exemplo. O pessoal olhava o Pepe e dizia, Pepe, tu é o cara, tu mudou Caxias, tu é um cara excelente, tu não sei o quê, mas eu não vou votar em ti porque tu é do PT. Poxa, não tem nem nexo, sabe? Não tem nem nexo um troço desse, né? Mas, enfim, é algo a se pensar. Talvez uma nova estrutura. Sabe aquela ideia que eles falam de reforma política? Teve a reforma trabalhista que eu acho que ainda não acabou, acho que vem surpresa por aí, né? Acho que não tá completo. Não é bem assim que o troço vai andar. Acho que vai piorar ainda. Vai chegar um tempo que a gente não vai se aposentar mais, não vai ter como é que é PIS? PIS-PASEP, essas viagens todas, acho que não vai ter mais isso aí, não. Então, acho que a reforma trabalhista, ela continua, que não é uma reforma, é uma desconstrução, não tem nada de reforma, estão destruindo, né? E eu acho que a reforma política que não aconteceu, porque eu não vi reforma nenhuma, não está acontecendo. Nada é feito com o grito do povo. Aí hoje eu assisti a uma moça falando lá com a Miziara,
porque uma vez a gente corria para a rua e gritava e tal. A evolução é talvez não destruir nada, não queimar nada, não precisar tirar a roupa para chamar atenção. Mas, em compensação, não está existindo um debate que leve o povo a entender que tem que fazer uma forma de mudar isso, sabe? De se reestruturar em todos os sentidos. Seja ele educacional, seja ele político. Pode falar, professor. Não, Pode falar, desculpa. eu vou até te indicar, para quem gosta de esquerda, tá? Extrema esquerda. Não é muito a minha vibe extrema esquerda, mas eu escuto tranquilo, escuto tranquilo. Tem um canal de um rapaz que eu gostei demais, assim. O cara é muito bom, é um gurizão de periferia que estudou na USP. O canal é Chavoso da USP e, inclusive, ele falou sobre religião à luz da questão socialista. Ele trouxe um esclarecimento muito válido. Mas, agora me deixa, vamos lá. Eu quero só pontuar uma coisa, antes do que eu falar agora, pontuar uma coisa que você falou. Apesar de não ser favorável ao meu pensamento, a pessoa que disse para o Pepe que gostava dele, mas que não votaria nele porque ele era do PT, tem coerência, Patrícia. E eu ia tocar nesse assunto antes de você trazer esse exemplo. Por quê? Por quê, Patrícia? É exatamente a desconstrução partidária e a ideia de que eu voto na pessoa e não voto no partido é que traz a consciência da incoerência ideológica. Porque o candidato, se ele é um candidato e ele tem um projeto político de acordo com a pauta da sigla a qual ele defende, da qual participa, você pode confiar, mesmo que ele dê direito, você tem que confiar muito mais nele do que, né, o rapaz da vida que foi eleito pelo PSL, depois deixou o PSL, agora queria abrir outro partido, já passou por outros partidos, Patriotas, Cambal. Esses caras não têm apego ideológico, né? Ou seja, não tem uma base de pensamento na qual eles realmente se atrelam para fazer a sua carreira política em cima de propostas de mudanças, de reforma, sei lá o quê. Esses caras estão pelo negócio. Então, quando a pessoa disse assim, Pepe, eu gosto de ti, mas não vou votar em ti porque tu é do PT, eu vou te dar um outro exemplo. Eu tenho um amigo pessoal aqui de Farroupilha que se candidatou. A família toda da Andréia, lá de Porto Alegre, votou nele. Aqui podia votar aqui, votou nele. Eu não. Eu passei por antipático. Por que eu não votei? Porque ele era do PP. Sabe? Não tem como. Pô, mas o cara é amigo e tal, tem que dar uma força. Eu vou dar uma força para ele. Mas ele vai entrar para a Câmara dos Vereadores, se fosse o caso, e vai defender propostas que são opostas à minha maneira de ver o mundo. Né? Não tem como eu defender o cara. Ele é meu amigo? Mas eu não posso dar apoio político para alguém participar das decisões de forma contrária àquilo que eu penso, a visão de mundo que eu tenho. Entende, Patrícia? É isso que quando você traz a ideia de que, poxa, você tem uma ideologia por trás, claro que tem, todo mundo tem. É uma falácia essa história de que, ideologia. Não, a ideia de escola sem partido, isso é falácia. A escola sempre teve um partido. A escola, por si só, já atende a uma parte da sociedade. A forma como a escola se organiza ainda é uma forma de atender uma necessidade de uma parte da sociedade. De jogar para uma população, eu estou falando da escola pública, né? Para uma população, uma maneira de buscar conhecimento e continue, de alguma forma, deixando ela à margem da participação que ela tem que ter. Então, Patrícia, eu sinto, mas eu tive que discordar de você para a gente trazer isso e entender, tá? Se alguém disser para ti, Patrícia, eu gosto muito de ti, mas eu não votaria em ti porque tu é de esquerda. Respeita essa pessoa. Não gosta, não precisa gostar dela, mas respeita ela, porque ela tá te dizendo assim. Mas é uma coisa que eu sempre falei, né? É uma coisa que eu sempre falei. Agora, falando dessa forma, me vem o que eu sempre falei. Se o cara
entrou no partido, ele vai seguir o que o partido diz. Né? Então, se ele sair, temos aí um presidente sem partido, que eu acho o fim do mundo. Né? Eu acho que tu tem que ter quem te apoie, tu tem que ter uma base. Como tu dizer que tu é Camargo e tu não tem família, tipo, da onde tu veio, para onde tu vai, entendeu? Mais ou menos isso, a identidade, carrega uma identidade. Porém, nesse caso e nesses casos que aconteceram aqui com muita frequência, o pessoal falava dele não como pessoa, porque não conhece ele como pessoa, mas sim como partidário, como serviço público. Foi isso que eu quis dizer. Eu acho assim, poxa, se tu viu que o negócio andava, que o negócio acontecia, por que que tu tá negando que tu gosta dessa ideologia, digamos assim, entendeu? É isso que eu quis dizer, não me expressei direito. Não falavam dele como pessoa, mas sim como o que ele fazia, os benefícios que trazia para a cidade quando atuou nela, entendeu? Como atuou Mas como andou para prefeito, quem? enfim. Patizinho, olha só. Andou para quem? A ideia é a seguinte: a gente não enxerga isso, pelo menos a gente não tem coragem de pensar e afirmar que existe isso. Mas olha o que eu vou te dizer. Patrícia, para o liberal, autenticamente liberal, para o cara que defende capital, não há interesse em diminuir a desigualdade social. Nenhuma. No máximo para esse cara é conceder algumas benesses para acalmar a grande massa, a fim de que o capital continue dando as cartas livremente, tranquilamente. Então, quanto mais essas pessoas desmobilizarem a população em torno daquilo que realmente interessaria à população, que é um serviço público melhor, que é um acesso a tudo que é básico, não só melhor, mais justo, né? Mais livre, mais com maior qualidade. Quanto mais a gente não tiver isso, mais é mais fácil de manipular a gente. Quando eu falo a gente, é o povo como um todo. Entende? É mais fácil de trabalhar com as nossas emoções pobres. Olha o que a Naira falou aqui, que é muito importante, tá? O povo fala Por que muito não dos tá políticos. aparecendo para mim, gente? O problema é que eu leio agora para Tá, ti, pode... tá? Fala, lê. O povo fala muito dos políticos, mas o povo é tão corrupto e mentiroso quanto alguns políticos. Eu canso de dizer isso em sala de aula da seguinte forma, porque quando eu faço um mapa conceitual, coloco a palavra política no meio e peço para os alunos falarem tudo que eles pensam de política, aí vem lá, é roubo, é dinheiro, é corrupção, é não sei o quê, que nojo e tal. E eu deixo eles falarem isso, porque eles estão expressando o pensamento. Só que, ao mesmo tempo, eu digo o seguinte: os políticos corruptos nasceram de mulher, tiveram família, pai e mãe, foram para a escola minimamente para se alfabetizar, viveram num bairro, tiveram amigos, trabalharam ou não, né? No caso dos Bolsonaro, ninguém trabalhou. Enfim, todo mundo teve uma trajetória normal, né? Então, os caras se corromperam, mas passaram por bancos escolares, por famílias e tal, ou seja, são pessoas comuns. O que eu quero dizer é que a gente precisa olhar, como disse a Naira aqui, para nós mesmos, para as nossas pequenas corrupções. Porque quando um aluno se depara com uma prova e ele tem que colar, e ele puder colar, e ele conseguir passar a perna no professor, no sistema, para se dar bem, ele vai fazer. A maioria vai fazer. Por quê? Porque ele quer o resultado da coisa. Então, o político quer o quê? O resultado da coisa. O político, eu não estou generalizando os políticos, aqueles que se corrompem. Porque eu acredito que tem os caras que não se corrompem também. Eu acredito. Posso ser inocente, mas eu acredito. Tá? Mas essa purificação, ela tem que começar na base, nas famílias. Eu não posso, Patrícia, eu não posso pedir para minha filha atender o telefone e dizer assim, diz que eu não estou. Entendeu? O recado é, minta porque eu não estou afim. Né? Então eu vou dizer para ela assim, ó, eu não vou atender. Né? Pode dizer o que você quiser, eu não quero atender.
Assume que você não quer. Assume que é você que não quer. Mas não peça para o teu filho mentir no teu lugar. Entende? Isso parte da gente. É uma mudança de estrutura familiar, moral da sociedade brasileira. Não dá para dizer que nós estamos vivendo um mar de corrupção porque a classe política é corrupta. Não. É porque a população brasileira precisa se reciclar nessa questão. E aí eu volto para o verdadeiro cristianismo, Patrícia. O verdadeiro cristianismo não é o cristianismo do preconceito, não é o cristianismo que fica atacando tal gênero, tal tipo de pessoa. Não é. O verdadeiro cristianismo é aquele que é feito por pessoas que pegam a palavra da Bíblia, pegam a vida de Jesus, pegam o que ele trouxe, pegam o amor que ele pregou, a verdade que ele pregou, pegam tudo isso e jogam para dentro de si e dizem assim: faz aqui dentro a revolução que eu quero tanto fazer no mundo. Faz aqui dentro. Para que quando eu for para a revolução, eu tenha toda a moral, tenha toda a força de alma para pedir algo que eu já fiz em mim mesmo. Aliás, eu, se não me engano, é Gandhi que disse isso, né? Gandhi fala mais ou menos isso. Que nós primeiro possamos mudar a gente, para depois a gente ir para cima. E Paulo Freire ainda diz o seguinte, né? Que a educação muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Quando eu fui para a quinta série na escola lá na Bom Jesus, na Mariano Becker, na Vila, na escola, em todas as portas tinham frases do Paulo Freire, ou do Jean Piaget, eu acho. E uma delas dizia assim, só ensina quem aprende. Meu Deus, eu fiquei tão louco, né? O que quer dizer isso? E aí tinha um quadro gigantesco que deve ter na escola ainda, que até vou marcar o Ziara, depois ela vai olhar e ela vai me confirmar, porque eu acho que ela trabalha lá. Dizia assim, tinha algo para fazer, ninguém fez, não, alguém era para fazer, aí ele foi lá e não fez, uma viagem assim, aí ninguém fez, aí reclamaram porque ninguém fez e ninguém se defendeu. Aquilo era tão confuso para minha cabeça, porque tu cai de paraquedas, né? Eu era uma criança, cai de paraquedas naquele monte de frase, até tu entender aquilo, né? Montar na cabeça o que significava aquilo. Mas o legal é que na época, além das frases, a gente tinha grupos, e esses grupos, eu vou marcar depois as professoras lá, que eram minhas professoras que estão ali, uma é minha madrinha até, elas levavam nós a entender de forma na prática, que é o que a gente não tem hoje. E tu acabava entendendo que o mundo era um lugar legal e que tu deveria fazer o bem para ter um retorno bom e que para te aprender tu tinha que estar aberto a ensinar o que tu sabia e que ninguém era dono da verdade. Então, assim, aprendi que a gente está em formação sempre. Quando perguntam qual é teu conceito formado sobre... Não tenho. Eu estou sempre em formação, porque eu não sou um gênio, né? Eu preciso sempre aprender. Isso também é humildade. Não que eu seja tão boa assim, não sou tão boa. Tem coisas que eu sou bem ignorante mesmo. Até me fecho, assim, fico, né, quando eu estou no meu momento de ignorância. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção e que me marcou muito agora, esse ano, foi a visita da Andréia aqui em casa e que ela me disse assim, no momento que tu aceita Deus na tua vida, que tu aceita Jesus, que tu aceita que tu faz parte disso, que tu quer mudar mesmo as coisas, as outras pessoas vão notar em ti, né? Então, isso é de dentro para fora, né? E a gente tem a ideia totalmente errada de que tu tem que mudar dentro daquele sistema, que tu tem que entrar lá, que tu tem que quebrar, que tu tem que montar, que tu tem que chamar, que tu tem que gritar. E não, tu tem que fazer essa transformação dentro de ti, para depois disso as pessoas sentirem essa transformação e a partir dali tu começar a tua vida nova. E aí vem uma coisa também que o Padre Edésio me ensinou. Aliás, um beijo, Padre Edésio, que você vai assistir. E está indo para o Pará, se eu não me engano. Ele me ensinou o seguinte, de que a gente
tem que confiar no outro, porque é o que a gente tem pra gente. Então, tipo, eu não posso desconfiar de alguém e não acreditar que a pessoa vai mudar se eu não fizer em mim, né? Se eu não fizer isso. Mas tudo isso ligado, sim, à questão política, ligado, sim, à questão ideológica, ligado, sim, a um vínculo, sabe? Porque é aquela coisa, assim, tu ter fé e não ter religião, tu gostar de futebol e não ter um time, sabe? Tu tem que ter, Patrícia, penso assim, tu tem que ter um posicionamento, tu tem que ter um lado, tu não pode estar em cima de um muro, tu tem que ter uma ideologia contra tudo isso, né? Quanto a questão familiar, eu não gosto que meu filho rebole, vamos supor, mas eu deixo ele escutar funk. Que nexo tem nisso, sabe? É só um exemplo, não tenho nada contra as pessoas que gostam, não tenho preconceito com isso. Eu, pessoalmente, não gosto, mas, enfim, respeito a decisão dos outros. Então, assim, acho que tem que ter um posicionamento, mas para ti entender o que o outro quer, mas entender que existe a possibilidade do outro mudar também. Tu entende? Não sei se eu consegui explicar aí o que eu quis te dizer, assim, mas realmente a questão política ela é muito forte, mas eu acho que a gente precisa sim de uma reestruturação emocional, principalmente agora, nesse momento da vida, sabe? E é uma das coisas que eu tô achando muito bacana de estar conversando, porque a gente vê ali, pessoal, entra, sai. Aí, quando chega amanhã de manhã, agora já são 11 horas, daqui a pouco a gente tem que se despedir. Aí, quando chega amanhã de manhã, o pessoal manda assim, Paty, tava trabalhando, tava na aula, tava não sei o quê, mas eu assisti, eu acho isso, acho aquilo, posso participar. Muita gente já pediu, e muita gente tem vergonha. E é uma das coisas que eu quero incentivar as pessoas a falar, porque não tem nada demais falar. Eu sempre falo e vou repetir todas as vezes. Escolhi a plataforma do Face porque, não tem objetivo nenhum financeiro. 2, não tem objetivo nenhum partidário, político, enfim. E 3, é algo muito pessoal. Ele é muito pessoal. O Face é uma coisa minha, é tua, é aquele grupo ali. Alguém quer compartilhar, depois pode. Porque eu quero manter ele aberto, então para mim tem que ser uma coisa mais familiar. Se eu fosse para o Facebook, para o YouTube, por exemplo, eu acho ele muito amplo. O mundo inteiro vai ver, vai saber onde vai parar, e aí, às vezes eu quero falar uma coisa que, né? Claro, sempre me desculpo depois, mas enfim. E no Instagram eu acho legal, mas é que o meu Instagram ele é bem amplo, então eu tenho medo também. Então, mas eu quero deixar sempre aberto, por isso que quando o pessoal entra, eu convido para entrar. Quem quiser entrar ali, manda o convite para estar participando, para conversar. Tem gente que entra que eu não sei nem quem é, enfim, mas né, talvez seja amigo de outra pessoa que está assistindo, talvez alguém tenha compartilhado. Mas a ideia é falar da oportunidade que a gente está tendo de conhecer as outras pessoas e se conhecer. Não sei se tu conseguiu entender o que eu quis dizer. Eu me enrolei um pouco agora, porque eu acho que é muito amplo o que a gente conversou e eu acho que a gente tem que ter um outro momento que eu gostaria sim de te pedir, se possível fosse, porque eu sei que tu é uma pessoa que tem muitas coisas para fazer, tem muitas atividades. Eu vi a Déia. Oi, Déia. Deixa um like. Eu quero até convidar ela para em um momento, pode ser, não sei, quarta, quinta, sexta, o dia que ela quiser, para ela estar falando um pouco sobre beleza, para ela preparar o material, porque nós, mulheres, a gente já tem dificuldade na questão de ser de casa, do lar, ou né, trabalhar fora e tal. E ela me deu muitas dicas legais de ficar em casa e te valorizar. E eu tenho estudado muito isso, eu engordei, eu emagreci, não cuido mais do cabelo, ando só de pijama, aquela coisa toda. E a André tem toda uma ideia de beleza, de né, motivacional aí para as mulheres, então eu quero convidar ela uma hora para uma live sobre este assunto, se ela topar, né, claro, né, se tiver. Mas voltando a nossa história ali, eu queria te pedir um favor, antes da gente encerrar, porque tá tarde já, né?
Tá bem bom, mas tá tarde. É um prazer sempre conversar contigo, pessoalmente ou não. Temos que marcar de novo, né? Aliás, já sabe, né? Aqui tá disponível. Quando tu quiser vir almoçar, desde que tu coma pouco, porque se tu comer bastante, eu não sabe que vai faltar, né? Eu já conheço a tua dificuldade, Patrícia, fica tranquilo. Então tu já sabe. Se quiser vir comer, vem aquele dia que tu tá querendo fazer dieta ou jejum, aí tu dá uma chegada. Mas enfim, eu queria te pedir para te tocar uma música para encerrar. Antes tu pode falar o que tu quiser, mas depois tu vai tocando uma música que eu vou desligar depois, tá? Pode ser? Olha, eu não sei o que eu vou tocar, mas pode ser. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou me despedir então e agradecer. Eu gosto, Patrícia, da resenha, sabe? Eu sou chegado à resenha. Quem me conhece sabe que eu gosto de trocar ideia, falar, e que o assunto política, o assunto espiritualidade, o assunto Deus, o assunto Jesus, o assunto Bíblia me atrai, né? Se a gente falar de nutrição também é um assunto que eu gosto. Não sou entendedor, mas eu gosto. Agradecer a oportunidade, Patrícia, é bom. A gente pode montar ali quando tu quiser. Tá aí todo dia conversando com a galera. Quem quiser entrar, entra. Se quiser convidar outras pessoas para participar, também pode, né? Se quiser montar uma ideia, ó, amanhã a gente vai falar só sobre. Eu tô comendo umas ração agora que me recomendaram ali, umas sementes. Que nem diz o meu pai, tô virando vaca, só comendo planta. Quiser montar alguma coisa ali mais específica, tocamos ficha. É importante a gente estar fazendo essa. A Déia entende bem Oi? disso, entende, Patrícia? Ela fez um. Você sabe que ela fez um jejum agora, né? E esse jejum dela, nossa, do ponto de vista orgânico, foi muito importante e espiritual também. Ela fez pelos dois motivos, né? Ela também entende bastante de nutrição. Cara, quando a gente fala bastante, é aquilo que a gente estuda. Nós não somos nutrólogos e nem somos versados nisso, né? Mas a gente estudou muito. A gente tem algumas coisas que dá para dizer que a gente acha, que entende que seja assim. Não recomendamos. Eu não dou receita para ninguém, não digo que faça isso, faça aquilo. Não sou médico, né? Mas, por exemplo, quer ver uma coisa que eu posso dizer para as pessoas? Eu gosto muito de óleo de coco e falei com o Dr. Edmundo sobre isso. E ele disse que a única coisa do óleo de coco que ele é reticente, que tem que cuidar, mas que não é nada de grave, é o excesso de potássio. Para algumas pessoas pode fazer mal, mas que o óleo de coco é realmente muito positivo para a imunidade. E eu uso praticamente todos os dias. A Andréia nem tanto, mas ela também ela gosta de utilizar. Recomendo no sentido assim, ó, se você quiser experimentar, fala com o teu médico. Não tem contraindicação, a não ser, claro, como falou o doutor Edmundo, a questão do potássio, que pode ser um pouquinho demais para quem tem alguma alteração nessa área. Mas me faz bem, me fortalece. Para você ter uma ideia, Patrícia, eu não tenho resfriado faz uma penca de tempo. Minha saúde é bem regular, bem tranquila. E eu tenho 56 anos, né? Então... É um guri. Tá. Obrigado. Então, tá. Obrigado. Obrigado, Naira. Obrigado, a minha Daiana mania. César. Né? A minha mania. Eu tenho a mania. Mas é uma mania já. Eu tô sem a letra dessa música. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tenho uma música minha que ela é bem de acordo com o que a gente está falando agora, tá? Eu vou me dar assim, ó, 15 segundinhos, eu acho que eu vou encontrar essa música. Ela chama-se Simplesmente Agradeça. Deixa eu ver aqui, papá, 2020, coisas do Gese. Depois vocês colocam ali ali onde escreve nos comentários a página no YouTube ali de vocês, para quem quiser estar assistindo, enfim, curtindo, né? Sim, a nossa página lá é fácil. Coloca lá Sons de Deus, né? Sons de Deus. Sons de Deus. Olha só essa música aqui, Patrícia. Eu vou cantar ela. Ela é um reggaezinho, mas eu vou cantar devagarinho para ficar legal, tá?
e com algumas Uhum. interrupções que eu tenho que mexer no computador para poder baixar a letra. Deixa eu diminuir o tamanho, que eu acho que fica legal. E aí, com essa música, eu vou me despedindo de você. É assim, ó. Agradeço sua vida e a vida de quem vive com você. Agradeça o deitar, sobretudo acordar, e nem pense em reclamar, simplesmente agradeça. Simplesmente agradeça. Simplesmente agradeça. Simplesmente agradeça. Agradeço respirar, o ouvir, o olhar, o sentir e o tocar. Agradeça pelo ar, pelo céu, pelo sol, pela chuva, pelo frio e o calor sem reclamar. Simplesmente agradeça. Simplesmente agradeça. Simplesmente agradeça. Obrigada. Adorei. Tchau. Tchau!